Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez, voltarmos os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos corações para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta hora, neste momento. Nós estamos aí, como já é de conhecimento de todos, estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, E hoje, ainda no capítulo 12, semana passada nós começamos o capítulo 12, Hoje nós vamos dar continuidade, então abra aí a sua Bíblia já, no livro de Mateus, capítulo 12. Hoje nós vamos ver dos versículos 9 até o 14. Mateus 12, do 9 até o 14. Nosso tema de hoje, irmãos, que nós vamos entender aí no decorrer da mensagem, é o amor e a misericórdia de Cristo. Nós vamos ver Jesus mais uma vez indo no caminho oposto daquilo que os fariseus queriam, esperavam que ele fosse, por amor, por misericórdia, por compaixão de uma alma, de uma pessoa que estava enferma e necessitava ser curada. Vamos ler o texto? Diz assim: tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, em outras traduções vai dizer atrofiada, Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Então veja, irmãos, nós temos aqui uma situação tensa acontecendo, Era comum Jesus ir às sinagogas. Sinagogas eram como as igrejas, que nós temos hoje. Na sinagoga era o lugar onde se ensinava a lei, E foi justamente por conta disso que Jesus entrou ali, que Jesus estava indo até ali, Naquele dia especificamente, havia ali um homem com a mão direita, o texto diz, a mão direita ressequida ou atrofiada. Era uma mão que estava inutilizada, ele não conseguia usar essa mão, certo? É bem possível que ele estivesse ali justamente esperando um milagre, que ele fosse curado de alguma forma, ou até mesmo seria possível também que os próprios fariseus, os próprios opositores de Jesus tivessem levado esse homem ali, porque eles sabiam que Jesus, ao ver aquele homem, iria curá-lo, e eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Então são as possibilidades, O fato é que os fariseus, percebendo então que Jesus poderia realizar uma cura naquele momento, antes mesmo de Jesus falar qualquer coisa, eles já questionaram Jesus: é lícito curar no sábado? E eles não estavam interessados na resposta, eles não estavam querendo aprender algo com Jesus ali, pelo contrário, eles estavam querendo encontrar uma desculpa para acusar Jesus, para poder matá-lo. E Jesus, como sempre, irmãos, muito sábio, conhecedor de tudo que estava acontecendo ali, ele não cai na armadilha dos fariseus. Ele responde com outra pergunta, Ele vai dizer: qual de vocês, se tiver uma ovelha e essa ovelha cair no buraco no dia do sábado, quem de vocês não vai entrar nesse buraco para tirar essa ovelha de lá? E aí Jesus, antes mesmo de qualquer pessoa responder, ele mesmo já traz a resposta, Ele fala: ora, quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha. Por isso, é lícito sim fazer o bem no sábado.
Com isso, Jesus mostra já, irmãos, a nós, assim, de antemão, né, que a compaixão e a misericórdia são muito mais importantes do que qualquer ritual religioso que nós temos. Né? O que realmente importa para Deus são vidas, é o bem que nós estamos fazendo às vidas que estão ao nosso redor. E aí nós vamos destacar aqui 3 pontos principais sobre a atitude dos fariseus. O primeiro deles é que os fariseus, eles valorizavam mais os rituais do que a vida humana, do que o ser humano, né? Jesus já havia ensinado ali no trecho anterior, que nós estudamos até na semana passada, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Como diz Marcos 2,27 também, né? E Jesus diz, além disso, que Ele era o Senhor do sábado. Então Ele tinha poder e autoridade sobre o sábado, sobre esse dia também. Só que para eles, aquele homem com a mão atrofiada ali, ele não passava de uma oportunidade para acusar Jesus. Eles não olhavam para aquele homem naquele instante como alguém digno de receber uma cura, como alguém digno de receber que alguém se aproximasse dele, né? Estivesse próximo ou ouvindo, porque essa enfermidade, irmãos, era algo que tirava as possibilidades daquele homem trabalhar. Era algo que muito provavelmente isolava esse homem da sociedade, né? Trazia uma certa vergonha para ele. E mesmo estando numa sinagoga, numa igreja, né? No dia dedicado ao Senhor, durante o culto de adoração ali, o que os fariseus queriam de fato era fazer mal a Jesus. Né? Eles chegaram ao ponto de pensar que se Jesus curasse alguém ali, isso seria uma prova de que ele não vinha de Deus, quando na verdade era justamente o contrário. Jesus mostrou que Deus se importa com vidas, não com os costumes inventados por eles ali naquele momento. E aí nós precisamos entender, irmãos, que as nossas tradições, os nossos costumes, os nossos rituais, eles só têm valor se eles refletirem o caráter de Deus, se eles ajudarem as pessoas a se aproximarem de Deus, e se eles forem baseados na Bíblia. Senão, de nada adianta. Senão, para nada serve, a não ser para afastar as pessoas do reino. E não é esse o nosso desejo, né? Em segundo lugar, os fariseus davam mais valor para a aparência do que na verdade. Eles preferiam muito mais parecer espirituais, cumprindo todas as regras, tudo aquilo que foi colocado ali para que eles fizessem, do que de fato agir com justiça, com compaixão, com amor, né? Enquanto Jesus curava alguém, eles planejavam como matar Jesus. Aí surge a questão, né? Será que seria mais grave curar alguém no sábado ou planejar a morte de alguém inocente? O que será que seria mais grave ali? Nenhum de nós, irmãos, devemos hesitar, não devemos pensar 2 vezes em fazer o bem, seja no dia do Senhor, seja em qualquer outro dia. É algo que precisa estar dentro de nós como cristãos, como um princípio básico das nossas vidas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos fazer a eles aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Toda a disposição então que nós temos para cuidar de nós, para cuidar daqueles que nós amamos, para ajudar as pessoas que estão mais próximas, nossos familiares, né? Nossos cônjuges, nossos filhos, nós precisamos ter essa mesma disposição para fazer com o próximo. Talvez com aquele que não nos cumprimentou na rua, talvez com aquele que está nos caluniando, talvez com aquele que nunca sequer olhou na nossa cara. Nós precisamos ter a mesma disposição. Por mais difícil que seja, irmãos, não precisamos ser hipócritas e dizer que é uma atitude fácil, né? Mas nós fomos chamados para isso. Jesus morreu, inclusive, por aqueles que o difamaram, enquanto ali o cuspiram, enquanto o chicotearam, na cruz, com dor, sofrendo tudo que sofreu. Ele orou ao Pai, pedindo que o Pai perdoasse aquelas pessoas ali, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É esse mesmo amor, essa mesma compaixão.
que nós somos ensinados a ter. Em terceiro lugar, uma outra atitude dos fariseus é que eles davam mais valor a um animal do que a um ser humano. Jesus disse para eles, né? Qual de vocês que tiver uma ovelha e ela cair num buraco, num sábado, vocês não vão lá entrar no buraco para tirar ela dali, para resgatar ela? Quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha? Então, irmãos, a hipocrisia dos fariseus permitia que eles resgatassem um animal sem pensar duas vezes, como se isso não fosse um trabalho, né? Só que a hipocrisia deles fazia com que eles aceitassem, que eles não aceitassem que um homem fosse curado. Além da hipocrisia, né, essa valorização maior por um animal do que por um ser humano também denuncia a ganância daquele povo. Por quê? Perder uma ovelha, perder um animal, era perder um bem, era perder dinheiro, né, traduzindo para os nossos dias de agora, né, para a nossa linguagem. Então eles se preocupavam muito mais com isso do que perder uma vida. Então, se era aceitável socorrer um animal no sábado, quanto mais salvar um ser humano, especialmente se quem está fazendo isso é o próprio Senhor Jesus, o Senhor do sábado, que veio para demonstrar misericórdia, para fazer o bem, certo? E esse milagre que Jesus realiza, irmãos, ele revela o coração de Deus, porque enquanto os fariseus estavam presos às regras e aos rituais, Jesus estava focado em algo muito mais importante, que era uma vida. Tudo se resume a isso, irmãos. É uma vida que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que foi contaminada pelo pecado, mas que é criatura de Deus. Eles se preocupavam com um dia, com as regras em torno desse dia, mas Jesus se preocupava especialmente em fazer o bem neste dia, com o que ele estava fazendo neste dia. Havia ali um homem com uma enfermidade que o tornava incapaz de trabalhar. Um homem marcado, muito provavelmente, por um sentimento de inferioridade, porque ele não podia fazer as coisas normalmente. E aí Jesus cura não apenas o seu corpo, né? Jesus restaura a dignidade daquele homem também, para que ele pudesse voltar a viver normalmente. E Jesus, irmãos, acima de tudo, ele cura com base no propósito verdadeiro da lei. Na sinagoga ele destacou a essência do sábado, né? Que era um dia feito por Deus para o bem do homem, para beneficiar o homem e não para oprimir o homem. Qual o sentido, irmãos, de um dia ser reservado, obviamente para a glória de Deus, para as pessoas se voltarem para o Senhor, mas nesse dia ser proibido que o Senhor curasse? Deus revela a sua majestade, a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, curando também. É dessa forma que nós entendemos ainda mais a sua grandeza. Quantas vezes nós já tivemos a nossa fé renovada por conta de um milagre que nós presenciamos, que nós experimentamos? E Deus faz isso acontecer. A lei do Senhor não tem como objetivo restringir o amor e a compaixão, não faz sentido. A lei de Deus, o objetivo maior é tornar a compaixão e o amor desse Deus cada vez mais evidente, cada vez mais acessível, para que cada vez mais atinja as pessoas ao nosso redor. Só que existe algo interessante aqui, irmãos, é que a ordem de Jesus vem com uma resposta também, e é uma resposta de fé. Porque depois de confrontar os fariseus, de expor, né, a intenção maliciosa deles, Jesus se volta para aquele homem que estava ali, para ser curado. Né? O homem estava ali por isso. Se ele foi por conta própria, se ele foi levado como uma espécie de isca, não importa. A obra seria feita.
E aí Jesus se volta para ele e dá uma ordem direta, né? Estenda a sua mão. E a resposta dele também foi imediata. Ele estendeu a mão e a mão foi curada. Ficou sã, ficou como a outra, né? A Bíblia diz, o texto diz. E essa cura, então, foi resultado da obediência daquele homem à palavra de Jesus. Irmãos, pode parecer, quando a gente lê de forma rápida e superficial, pode parecer uma reação natural, né, daquele homem. Só que a mão dele estava atrofiada. Ele não tinha possibilidade de estender a mão. Ele não podia erguer a mão. Era uma mão que estava atrofiada. Ele não tinha um movimento da mão para fazer o movimento de estender a mão. Então, o que curou foi que ele creu que naquele momento ele poderia estender a mão. Então, uma ordem que parecia ser impossível de se cumprir naturalmente, né, se torna real. Mas sabe por quê? Porque aquele que dá a ordem também é aquele que dá o poder para obedecer. A fé necessária para obedecer. A fé, inclusive, vem dele, irmãos. É um dom de Deus para nós. E veja, aquele homem, ele possuía uma deficiência profunda. Era algo grave. A enfermidade da mão dele o limitava fisicamente, extremamente, né? E também o seu emocional, o seu coração, a sua autoestima. Ele não podia trabalhar. Provavelmente ele vivia escondido dos outros. Ele carregava uma culpa, ele carregava sentimentos de inutilidade. Irmãos, como é ruim quando nós estamos limitados de fazer alguma coisa, às vezes por uma simples dor, às vezes atividades comuns do nosso dia a dia que nós estamos tão acostumados a fazer e que de repente, por conta de uma situação, de uma enfermidade, nós já não conseguimos mais fazer. E, consequentemente, aquele sentimento de incapacidade, de inutilidade, já toma conta de nós. Imagine só esse homem, com uma mão completamente impossível de se mover. Hoje há pessoas nas nossas igrejas, irmãos, que enfrentam deficiências, traumas, dores profundas, que os impedem de agir, de viver naturalmente, né? Pessoas esperando para serem curadas, restauradas. Às vezes nem fisicamente, mas às vezes emocionalmente, psicologicamente. E nós podemos ser instrumentos de cura para essas pessoas. Nós não temos o poder de curar ninguém, mas Cristo tem. Aquele que habita em nós tem. E Ele nos usa como instrumento para que isso aconteça. Ele vai continuar fazendo isso até o dia que Ele voltar, Deus. Aqui aconteceu uma cura extraordinária, né? E é interessante nós sempre vermos que o ministério de Jesus sempre une ensino e ação, né? Jesus não só fala sobre Deus, Ele demonstra o seu amor curando os que sofrem, curando das mais diversas formas. Jesus, ali no meio daquelas pessoas, Ele não enxergava uma plateia cheia de pessoas que poderiam aplaudir, colocá-lo no pedestal. Não, nada disso. Na verdade, Jesus tinha consciência e Ele tinha a certeza de que quanto mais pessoas viam aquilo que Ele fazia, mais chances Ele tinha de morrer rápido. Porque quanto mais pessoas viam o seu trabalho, o seu ministério, maior era a perseguição. E era isso que acontecia. Nós vimos no início do capítulo, né, quando ele realiza as curas, ele sempre dá uma ordem, mas não fala para ninguém. Não adiantava de nada, né, porque todo mundo saía, a primeira coisa que fazia era contar todo mundo. Porque ele sabia que ainda não era o momento. Então Jesus não queria plateia. Que diferença, meus irmãos, dos nossos dias. Que diferença. Tantas e tantas pessoas se levantando, às vezes com uma oportunidade
tão grande nas mãos, com um público tão grande, para pregar o Evangelho, arrependimento de pecados, mudança de vida, mas que infelizmente se tornam pessoas exclusivamente preocupadas com a plateia, em ser vistos, ser notados, serem reconhecidos, serem beneficiados por isso. Quantos nós temos visto nos nossos dias? Não era isso que Jesus estava fazendo. Para Jesus curar aquele homem, mesmo sabendo que aquilo provocaria a ira dos fariseus, mostrava o quanto ele priorizava vidas acima das tradições humanas. A fé daquele homem, ao obedecer à ordem de Jesus, uma ordem que às vezes aos olhos humanos poderia ser impossível, se tornou o canal para o milagre. E aí nós vemos que existem 3 ordens que Jesus dá a esse homem para que o milagre aconteça. No texto de Mateus, só mostra Jesus falando que estende a mão, né? Mas se nós lermos o relato no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 8, existem outros 2 chamados que Jesus faz. O primeiro deles é levanta-te. Jesus fala para aquele homem: levanta-te. Esse ato de se levantar diante de todos, reconhecendo ali a sua condição, pode ter exigido daquele homem vencer muitos medos, muitos complexos. Não é difícil quando às vezes o pastor está aqui na frente e pergunta se alguém precisa de oração, às vezes, e para vir até aqui à frente, para receber uma oração mais de perto, uma imposição de mãos, às vezes tem pessoas que não vêm por vergonha. Às vezes é algo que nem é aparente, nem dá para ver, né? É uma enfermidade, é algo, né, pessoal da pessoa, que nem se consegue enxergar, mas as pessoas às vezes ficam meio retraídas, não conseguem ver. Imagina só esse homem, que muito provavelmente vivia isolado da sociedade, escondido, por vergonha da sua condição. Jesus pede para que ele se levante, porque a cura começa quando nós admitimos a nossa fraqueza diante de Jesus. Quando nós admitimos a nossa necessidade dele. Quando nós gritamos: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho poder. A segunda ordem que Jesus dá, que também está lá em Lucas capítulo 6, versículo 8, é: vem para o meio, Jesus diz. Então, além de Jesus pedir para que ele se levante, Jesus pede para que ele venha para o meio das pessoas, se torne evidência, fique ali na frente de todos. Ele deveria sair ali daquela margem onde ele estava e se colocar no centro onde todos pudessem vê-lo. Antes de ser curado, ele deveria deixar claro qual era a sua situação. Muitos desejam um milagre, mas nem todos querem expor suas feridas. Jesus chamou aquele homem, porque aquele milagre salvaria muitas outras vidas também, não só dele. O milagre ali, irmãos, era muito maior do que a cura daquele indivíduo. Muitas pessoas, vendo aquilo acontecer, creram em Jesus. E aí, a última ordem que Jesus dá, que é a que aparece aqui no texto de Mateus, é: estende a mão. Que é a ordem mais impossível. Enquanto a questão era só se levantar e andar até onde Jesus pediu, tinha ali as dificuldades, tinha ali os medos, as vergonhas, mas dava para fazer. Ele não tinha nenhuma limitação para fazer aquilo, era só levantar e andar, dava para ir. Mas agora a ordem é para que ele estenda a mão. A fé, irmãos, crê no impossível. A fé age com base na palavra e não na realidade vivida. E é isso que nos faz experimentar a restauração do Senhor. Qual foi o resultado? A mão daquele homem foi curada, foi restaurada. A mão daquele homem não foi apenas restaurada, ela se tornou símbolo do que Deus deseja fazer com vidas quebradas.
que é restaurá-las para o serviço, para a adoração, para o bem. Mas aí, irmãos, no versículo 14, nós vemos o que isso causou no coração dos fariseus. E o sentimento desses homens demonstra a cegueira espiritual que eles viviam. Eles saíram da sinagoga não para refletir sobre o que eles tinham acabado de ver, sobre aquilo que Jesus tinha acabado de falar para eles, sobre o milagre que tinha acontecido ali. Eles saíram dali para conspirar contra Jesus e para buscar uma forma de matá-lo. Agora, veja, irmãos, veja o tamanho da cegueira dessas pessoas. É a cegueira que a religião traz. A religião sem Cristo. É essa cegueira, irmãos. Eles estavam diante de um milagre absurdo, de um ato sobrenatural, de um homem que tinha uma mão atrofiada e passou a ter uma mão normal, como um passe de mágica. E para eles isso não os comoveu, isso não tocou o coração deles. Isso fez com que eles se enchessem ainda mais de ódio. Percebe o tamanho da frieza, da cegueira dessas pessoas? Eles estavam tão tomados pelo orgulho, pela inveja, que eles invertiam os valores do reino. Eles tratavam a compaixão como um crime e a maldade como justiça. Eles achavam que o correto era Jesus esse. Nós precisamos sempre nos lembrar, irmãos, que quem matou Jesus foram eles. Não foi o exército romano. Foram os religiosos que mataram Jesus. Eles que o perseguiam. Eles que fizeram, que tramaram tudo, que lutaram para que isso acontecesse. A cegueira espiritual daquelas pessoas era tão grande que eles transformaram a verdade em mentira. Né? Eles perseguiam aqueles que não se enquadravam na visão hipócrita da religião deles. Mas Jesus, que conhece os corações, o íntimo do nosso ser, ele expõe a verdadeira intenção deles e revela a falsa espiritualidade daquele povo. Irmãos, a falsa religião, ela endurece o coração. Infelizmente, esse tipo de reação ainda acontece nos nossos dias. Muitos vão à igreja e saem piores do que entraram. Mais insensíveis, mais culpados. Homens piedosos ao longo da história, como os profetas, os apóstolos, os primeiros mártires ali, eles foram mortos não por causa dos seus pecados, mas pela sua fidelidade a Deus. O ataque contra o justo, irmãos, revela o quanto o coração humano pode rejeitar a verdade quando ela confronta o pecado. Os fariseus não aceitavam a mensagem de João. Os fariseus não aceitavam a mensagem de Jesus. As perseguições contra os apóstolos, tudo isso revela a frieza, a dureza do coração humano quando tem o seu pecado confrontado. Jesus sabia, irmãos, que aquela cura seria o ponto de partida ali para que a perseguição começasse. Lá no Evangelho de Marcos, no relato dessa história, vai dizer que os fariseus, eles começaram a conspirar junto com os herodianos. Os herodianos eram um grupo político que, em tese, eram inimigos dos fariseus. Eles apoiavam o domínio romano, eles buscavam restaurar a dinastia de Herodes, o que fazia com que eles estivessem em constante conflito com os líderes religiosos de Deus, com os fariseus. Então veja, o ódio ao Filho de Deus, o ódio a Cristo é tão grande, irmãos, que é capaz até de unir inimigos históricos. Jesus, ele representava uma ameaça tão grande para aquele povo, tanto para o poder religioso dos fariseus,
como para o poder, para o controle político dos herodianos, que eles se juntaram. Criou-se uma aliança entre dois povos maus, que planejavam coisas más, que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para acabar com aquele que mostrava a mentira deles, acabar com aquele que mostrava o coração perverso deles. Inimigos se unindo para atacar Jesus. E a incoerência é tão grande, irmãos, que eles não viam problema algum nisso, em juntar com inimigos por um bem maior, na concepção deles. A hipocrisia era tão grande, a incoerência era tão grande, que eles não viam problema em tramar um assassinato no sábado, que era o dia do Senhor. Para eles estava tudo bem. Para eles o escândalo era Jesus ter curado, restaurado uma vida. Isso mostra, irmãos, para nós, como a religiosidade sem amor pode se tornar algo brutal no nosso meio. Como que as tradições, às vezes, por conta da sua frieza, mas a culpa não é da tradição, a culpa é nossa. A frieza está em nós, não na tradição. A tradição tem o seu lugar, mas sem amor, ela não serve de nada. A religião sem amor não tem serventia. Nós nos tornamos meros fariseus, que olham para o outro com um pecado diferente do nosso, nós julgamos. Nós expulsamos do nosso meio. Não, mas ninguém está expulsando ninguém. Está assim, irmãos. Assim. Ontem eu estava conversando com um amigo de uma outra igreja e a gente falou um pouco sobre isso. A igreja ainda não está preparada para lidar com certos pecados ou com certos pecadores. Nós escolhemos os pecados que nós queremos lidar. E é isso que afasta. É isso que oprime as vidas. É óbvio, irmãos, é óbvio que nós não devemos abrir mão dos nossos princípios. O Evangelho é o Evangelho. Para ser salvo, precisa crer no Evangelho, em Cristo, precisa se arrepender dos pecados e buscar transformação, buscar mudança de vida. Mas isso tudo é um processo. É o que nós sempre dizemos, nós queremos que as pessoas se tornem perfeitas para virem à igreja, para assumirem seus ministérios, seus cargos. É impossível, irmãos. A única coisa que diferencia nós de outros pecadores é que nós reconhecemos, pelo menos na maioria das vezes, nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus, porque sem ela nós não conseguimos. Mas o nosso dever, como igreja, como povo de Deus, é de abraçar as pessoas, os pecadores. Assim como Jesus, que sempre olhava para aqueles que ninguém queria chegar perto, para aqueles que estavam isolados da sociedade. A igreja não pode ser aquela que isola as pessoas ou se isola das pessoas. Nós precisamos ser aqueles que abraçam, aqueles que chegam perto, mostrando o caminho. Muitos não vão querer. Tudo bem. Salvação é individual. Mas o nosso papel é de ser essa porta. Porque isso mostra, irmãos, um coração que foi transformado por Deus. Os fariseus tinham um coração endurecido. E esse coração endurecido fazia com que eles se incomodassem com o bem que era feito. Nós precisamos quebrar
algumas cadeias do nosso meio. Nós precisamos superar alguns preconceitos que nós temos, para que Deus possa agir na vida das pessoas. Para que as pessoas não entrem e saiam da mesma forma. Nós precisamos despertar para algumas coisas. Nós não podemos mais simplesmente ir ao culto esperando ser servidos. Nós aqui, todos que estão aqui hoje, todo mundo aqui é membro de igreja. Todo mundo aqui tem seus ministérios, seus afazeres, seus deveres, seus direitos como membro. Estatutariamente falando, administrativamente falando. Mas espiritualmente falando, todos nós temos o dever de servir. Nós vamos à casa de Deus com esse objetivo. E se quando nós chegamos aqui, nós olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que não são parte do corpo ainda, mas que estão aqui em um determinado dia, e nós não fazemos absolutamente nada por essa pessoa, alguma coisa de errado temos. Alguma coisa de errado tem. Não dá mais para nós vivermos distraídos de tal forma que nós não enxergamos as pessoas com as mãos atrofiadas no nosso meio. Nós precisamos olhar para essas pessoas antes de olhar para nós, antes de olhar para o culto e falar que não foi legal hoje, que não cantou a música que eu gosto, que estava muito frio, que estava muito calor, porque a luz estava bem fraca, a luz estava muito forte, que o som estava muito alto. E aquele visitante que chegou? E aquele irmão que você, por algum motivo, ficou sabendo que naquela semana passou por uma dificuldade, estava doente, está passando por um problema ali no casamento, com os filhos, já deu um abraço generoso, já segurou na mão dele, já perguntou se estava tudo bem com ele. É isso, irmãos, que vai nos fazer crescer em união, em comunhão. É esse amor, esse olhar para quem está ao nosso redor. Não dá mais para nós virmos a igreja, sermos igreja, olhando só para nós mesmos, esperando sempre só receber. Vocês lembram como que Jó foi curado? Em que momento que Jó foi curado? O que ele fazia? Ele não estava pedindo nada para ele. Ele já tinha chorado, ele já tinha se angustiado, ele já tinha desejado a morte. Mas as coisas aconteceram para ele, não ironicamente, enquanto ele orava para os seus amigos, para as pessoas que estavam ao seu redor. Enquanto ele se preocupava com os outros. Diante disso tudo, então, irmãos, que nós vimos, eu gostaria de trazer 3 aplicações. Em primeiro lugar, é que nós temos um compromisso com a misericórdia acima das nossas tradições. A resposta de Jesus aos fariseus revela, nos mostra que o amor e a misericórdia estão acima de qualquer tradição ou de qualquer prática religiosa. Jesus declara que é lícito fazer o bem no sábado. Por quê? Porque eles estavam falando que naquele dia não podia. Mas se naquele dia podia, quer dizer que nos outros ainda mais. É lícito fazer o bem todos os dias. Isso precisa fazer parte de quem nós somos. A fé sem obras é morta. Ainda muitos de nós, irmãos, que por um zelo mal orientado, por um cuidado errado com as regras, com os costumes, com a tradição, coloca tudo isso acima do amor ao próximo. Isso precisa ser confrontado com o exemplo de Cristo, com o que Cristo fez. Quantas vezes nós julgamos a forma como alguém se veste, como alguém se comporta, como alguém adora, e nós esquecemos de nos perguntar: será que essa pessoa precisa de alguma coisa? Será que ela não precisa ser amada? Será que ela não precisa ser acolhida? Será que ela não precisa de cura? Será que ela não precisa de mim? A religiosidade vazia sem Cristo nos afasta do coração de Deus.
Jesus nos ensina que o verdadeiro culto a Deus, irmãos, se manifesta em atos de compaixão, sobretudo em momentos em que as regras humanas se opõem ao bem do outro. Irmãos, se a nossa tradição, se a nossa liturgia, se a nossa forma de cultuar faz mal ao próximo, ou então deixa de fazer o bem ao próximo, está errado. Está errado. Deus se agrada mais da misericórdia do que dos nossos rituais. Nós somos chamados, irmãos, para avaliar constantemente se as nossas convicções estão promovendo vida ou gerando opressão. O zelo pelos princípios, eles devem existir. Como eu disse, nós não podemos abrir mão dos princípios. Só que isso, em hipótese alguma, pode anular o amor. Muito pelo contrário. O amor e a misericórdia devem guiar, nortear os nossos princípios. O culto verdadeiro não é o ato de seguir um ritual, uma liturgia ali. O culto verdadeiro ele é prático, ele é cheio de graça, cheio de cuidado com os que sofrem. Por isso, toda a tradição deve passar pelo crivo do amor de Cristo. Por isso que é tão importante nós mantermos algumas práticas nos nossos cultos, como, por exemplo, de orar pelos enfermos. Esse é um ato de se preocupar com as pessoas, de demonstrar que nós estamos juntos como uma igreja, como uma comunidade, se preocupando e unindo a nossa fé, clamando ao Senhor por cura, por misericórdia. São coisas que nós não podemos abrir mão do nosso meio. Em segundo lugar, a cura começa com a obediência à palavra. A ordem que Jesus dá ali para aquele homem, irmãos, à primeira vista ela parece ser possível, como nós dissemos. Em um dia normal ele não conseguia estender sua mão. Só que a obediência à palavra, a Cristo, mesmo quando parece humanamente impossível a ordem dada, é o único caminho que nós temos para ser restaurados. Não é um caminho, é o único caminho. Aquele homem, limitado pela sua deficiência, agiu com fé e foi curado. Isso mostra que quando Cristo fala, Ele capacita. Aquele homem simplesmente não podia, irmãos. Ele não podia, não é que ele estava fazendo doce, que ele ia fazer manha, que ele estava com preguiça, não vou levantar minha mão não, se ele quiser ele me cura aqui. Ele não podia, ele não tinha condições. Da mesma forma quando outras vezes Jesus olhou e disse, levanta e anda. Não dava, era impossível. Mas aquele que fala, também capacita. O milagre acontece no encontro entre a palavra de Jesus e a resposta de fé. Aquele homem podia não ter a capacidade física de estender a sua mão, mas em seu coração ele creu que ele poderia. E Jesus, conhecendo o seu coração, o capacitou para que aquela cura acontecesse. Muitos de nós, irmãos, carregamos dores emocionais, físicas, espirituais, que às vezes nos impedem de prosseguir, de avançar. Só que Jesus continua falando conosco. Estenda a mão, levanta e anda. Abra os seus olhos e veja. Ele nos chama a estender aquilo que está atrofiado, a expor as nossas feridas e a confiar na sua palavra, porque ela tem poder para restaurar. Nós vivemos dizendo por aí que Ele é o mesmo ontem, hoje, que será eternamente. Parece que é um mantra quando a gente fala, mas a gente não crê. A gente só fala. A gente está tão acostumado a falar. Só que a cura começa quando pela fé nós obedecemos, mesmo que as nossas forças pareçam insuficientes. Aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, Ele nos capacita a realizar.
Por isso, irmãos, às vezes você está aí falando assim, eu não consigo mais, eu não tenho nem mais fé. Mas a fé não é tua. Isso que é bom de caminhar com Cristo, irmãos. Porque se ele dependesse de nós para acontecer alguma coisa, não ia acontecer nada. Mas é interessante nós vermos, como nós vimos lá no livro de Lucas, né? Que primeiro aquele homem se levanta e depois ele vai até o meio. Nós precisamos agir, irmãos. Se eu não tenho fé, eu pelo menos me levanto e vou na direção de Jesus e grito desesperadamente que eu não consigo mais, que eu não tenho fé por mim mesmo. Jesus, eu não posso, eu não dá, eu não acredito mais. Faz alguma coisa por mim. Esse grito desesperado da nossa parte é um ato de fé. Nós estamos demonstrando a Deus e nós estamos falando ali, entendendo em nós mesmos que nós não podemos, nós não temos força. É um ato de humildade diante do Senhor, que revela a soberania de Deus sobre a situação. Aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, Ele nos capacita para realizar, para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. É isso que Ele faz, irmãos. Em terceiro lugar, a religiosidade sem compaixão endurece o coração. Quando os fariseus viram aquele milagre acontecer, eles não se arrependeram, eles não glorificaram a Deus, eles não demonstraram alegria por aquele homem que havia sido curado. Pelo contrário, eles conspiraram contra Jesus sobre como o matariam. Isso nos mostra que a religiosidade legalista, ela pode endurecer o coração, a ponto de rejeitar o próprio Deus, mesmo diante de um milagre tão evidente. É muito possível, irmãos, estarmos em um lugar de adoração e ainda assim alimentarmos o ódio, a inveja, a rejeição. Nós precisamos levar isso a sério. Não basta frequentarmos cultos ou conhecermos a Bíblia, se nós não tivermos um coração sensível ao Espírito e ao sofrimento das pessoas ao nosso redor. Um coração fechado ao amor de Deus, irmãos, não consegue se alegrar com a graça estendida aos outros. É lógico que nos nossos dias isso tem se tornado cada vez mais difícil de identificar, né? Mas amém, porque isso revela que Jesus está voltando. Nos últimos dias, o amor se esfriaria. Nos últimos dias, falsos profetas surgiriam. Irmãos, nunca houveram tantos falsos profetas como no dia de hoje. E muitos desses falsos profetas estão nos enganando. Muitos. É difícil, mas nós precisamos nos lembrar que Satanás se disfarça diante de luz, muitas vezes, para nos enganar. O discurso, muitas vezes, será bonito, será gostoso de ouvir, trará paz ao nosso coração, muitas vezes. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso que eu estou ouvindo, disso que estão dizendo por aí? Irmãos, vai chegar um tempo, e ele já está chegando, que quem não conhecer Bíblia vai ficar para trás, vai ser enganado facilmente. Irmãos, é muito fácil enganar crente, infelizmente, porque a maioria de nós nos deixamos levar pelos arrepios que nós sentimos, pela comoção dos nossos cultos, pela emoção que nós sentimos durante uma canção, no meio de uma oração. Não que isso não faça parte, isso faz parte. Mas isso não revela a palavra e a vontade de Deus como é.
O que revela a palavra é a palavra. O que revela a vontade de Deus é a palavra. E nada além disso. Nada além dela. A presença de Jesus, irmãos, em um ambiente, revela os corações verdadeiros. Porque Ele cura, Ele restaura, Ele confronta e ao mesmo tempo Ele divide. Mas não porque Ele deseja a divisão, mas porque os corações endurecidos rejeitarão a luz, automaticamente. Por isso que nós devemos orar constantemente, irmãos, para que o Senhor mantenha o nosso coração quebrantado e livre da religiosidade seca, mas atentos também à verdadeira religiosidade, à verdadeira espiritualidade. A fé viva ela é marcada pela humildade, pela alegria com a obra de Deus e pela disposição que nós temos para agir com compaixão, como o próprio Jesus fez. Então, diante disso tudo, irmãos, que nós vimos, nós somos chamados a contemplar a supremacia de Cristo sobre toda a tradição, sobre toda a interpretação humana da lei. Deus é soberano sobre isso tudo. Ele é o verdadeiro Senhor do sábado, aquele que nos oferece um descanso que a lei jamais pode proporcionar por si só. Como discípulos, que nós possamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Que nós possamos proclamar o reino com palavras, mas também com atitudes. Porque onde Ele reina, irmãos, a vida é restaurada, a graça vencerá e a misericórdia dele prevalecerá em tudo e em todos. Amém?